tudo depende. Se for pastilha, Mário, faz um pix pra mim. Ela depende, cara. Poxa, se for textura, cara. se for mármore, depende. Cada um tem uma. Exatamente. Então vamos, por exemplo, o que tem mais em Brasília? Realmente é pastilha. Textura. Quanto tempo? Eu diria que de 2 em 2 anos. Tem que fazer essa lavagem. Exatamente. E se for cerâmica? É que o seguinte, Tiagão, você precisa ver qual que é a indicação do fabricante. Entendi. Isso que é muito. Por isso que às vezes fala assim, depende. Não é que depende, é porque não dá pra gente dar uma informação vazia. Mas tá lá no manual, né? Tá no manual. O manual do fabricante. Tá. E. Tá vendo, amigão? Sim, você tem que ler. Leia mais o manual, leia mais as instruções, até pra você poder fazer de forma correta. Também não é só fazer, tem que fazer do jeito certo, né, Oricides? Exatamente. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui que a gente repara bastante, que recente até um condomínio que a gente presta assessoria, um dos condomínios que a gente presta assessoria, nos solicitou. Onde a gente identifica muito problema. Telhado, na região de cobertura, beleza. O pessoal vai fazer instalação de antena, só que perfura a manta. Não, isso é o de menos, né? Fora os filhos de uma. Eu posso falar aqui, que Até quebra as telhas, quebra tudo. O cara tá. Ou a gente dá trabalho, esse jeitinho de internet. Cara. Tudo bem, Thiago. Só que o que acontece? Quando você tem uma quebra de uma telha, você tem um problema pontual que você consegue resolver de uma maneira pontual, que é como? Substituição da telha. Agora a manta. Perfeito. Agora a manta, você começa a criar vários pontos na manta. Você vai corrigir uma manta dessa, basicamente assim, você corrigir de um lado para aparecer no outro. Porque como que é a manta na verdade? A manta ela é um tipo de impermeabilização, só fazer um adendo aqui um pouco mais técnico, ela é como se fosse assim, ela fica como se fosse, entre aspas, fica flutuando. Entende? Então ela precisa ter uma aderência, tá certo? No substrato, que seria a laje, teoricamente, e depois você faz a aderência, a imprimação, ela tem que ter um ponto de aderência e aí vem a manta colada. Perfeito. Se a água passa se ela passa através de um buraco, então ela vai ficar entre a manta e a estrutura. Ou seja, não existe impermeabilização ali mais. Verdade. Qual que é a consequência disso? Reparos pontuais. Quando você tem um reparo pontual, beleza. Agora, vai fazer 30, 15 reparos em uma manta. Fica inviável, porque você resolve aqui, aí você faz... Porque o problema da manutenção corretiva, síndico, não é fazer uma vez. O material, às vezes, se torna barato. O problema é a mobilização de pessoas e equipamentos. Uhum. Tá certo? Uma coisa que você falou que é importante, vai cair muito sobre isso também,